Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje é 18 de fevereiro de 2024, domingo. Vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Amém? Ontem eu trouxe um conselho de Deus para você, tá certo? E hoje não deixa de ser um conselho também, tá certo? Mas eu quero assim, te dizer que Deus está querendo te dar vitória aí nos teus negócios, tá certo? Você que tem algum tipo de negócio. A vida já é um negócio em si, tá certo? Deus quer te dar vitória aí na tua vida, tá certo? Provérbios capítulo 11, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Amém? O contexto do capítulo 11 são provérbios aí de orientação para a nossa vida cotidiana, nossa vida diária. E em toda ela, para os nossos negócios, para a nossa vida de uma forma geral. Então, o capítulo 11 de Provérbios vai trazer algumas orientações para quem quer uma boa orientação, tá certo? E o texto começa dizendo: balança enganosa. No contexto de Israel, nesse momento aqui, Israel tinha perdido um pouco a noção do senso da justiça, tá certo? E já não usava o peso tão correto como usava, né? Então, essa é a ideia que o texto vai trazer. Isso vale para nós, tá certo? Porque balança, ela é um símbolo da fidelidade, né? A nossa justiça tem aí os olhos vendados com a balança na mão, né? Para dizer que é fiel, mas não é tão fiel assim não, a nossa justiça, tá certo? Mas a ideia da balança é a ideia de fidelidade, tá certo? Israel tinha perdido um pouco do senso aí dos seus negócios, tá certo? Isso, amado, vale para nós, em todas as áreas de nossa vida, tá certo? Às vezes com palavras, né, que são falsas, né? Palavra que não é verdadeira, assim, pré-julgamento, calúnias, mentiras, falsa pregação. Tem um evangelho aí que é pregado falsamente e em muitos lugares, desde os primórdios, né? Assim, prega o evangelho pela metade, prega o evangelho por interesse, não o evangelho pelo evangelho. Então, isso são coisas que valem para a nossa vida como um todo, a nossa prática de vida, naquilo que a gente faz. Por exemplo, dizer que o PIB ia dar zero, sabendo que não tem possibilidade de dar, porque nenhum economista é louco. Mas um governo louco diz que vai zerar o PIB sabendo, então isso é mentira. Isso é palavra falsa, enganosa. E assim, eu estou dando esse exemplo, mas isso vale para qualquer pessoa. Estou dando a situação máxima do nosso país, né? Mas pode ser uma situação mínima de vida, assim, às vezes recebe um troco a mais, devolvo o restante. Isso é roubo, isso é engano, o caixa se enganou, tá certo? Então são essas coisas em balança enganosa, ou seja, atitudes que são injustas, que não são boas, que não são agradáveis, que não vão apresentar a justiça, tá certo? Dizer assim, a nossa justiça realmente brasileira é uma injustiça. Então, vamos pagar um preço, tá certo? Isso é verdade. Eu estou aqui bem contextualizado no Brasil, tá certo? Nosso sistema governamental, por exemplo, ele é um sistema enganoso, ele é um sistema mentiroso, ele é um sistema corrupto, né? Isso está aí. Mas Deus está dizendo que balança enganosa, isso não é muito agradável a Deus. Não tem um julgamento, tá certo? Não tenho nem dúvida disso. Aqueles que são injustos, que não se consertam, tá certo? Portanto, eu estou aqui, balança enganosa, tem esse senso de fidelidade. Quando nós perdemos esse senso de fidelidade, nós vamos fazer as coisas de maneira errada. Estou dizendo isso para mim e para você como orientação, tá certo? Como ensino mesmo. Então, balança enganosa, a parte seguinte vai dizer, é abominação ao Senhor. Ou seja, tudo que se faz que gera uma contravenção, que gera uma mentira, que vai prejudicar alguém, que não é a verdade. Tudo que nós fizermos na nossa vida, isso seja na condição emocional, na condição física ou material. Às vezes a gente emocionalmente mata uma pessoa, né? Conta uma mentira, depois, não era, eu confiava tanto nesse camarada, agora era mentira. Emocionalmente você tá fraudando a consciência de uma pessoa, tá certo? E físico é um ataque físico mesmo, né? Assim, a gente vê aí
Por exemplo, desviar a verba, eu vou dizer que além de ser emocional, é físico, né? Tá tirando verba da boca de crianças, da saúde. Então, essas coisas assim, e coisas materiais mesmo, né? Tirar o que é nosso, um ladrão, coisa, tudo isso, portanto, tudo isso é abominação a Deus. Tudo que frauda aquilo que é agradável, que é verdadeiro, isso é desagradável a Deus. Por exemplo, eu tô muito contextualizado, tá certo? Eu estou no Brasil, sou brasileiro, amém? Um governo socialista, comunista, marxista, dizer que gosta de crente, meu irmão, isso é uma grande mentira, não se engane não, tá certo? Na China começou assim, com Mao Tse Tung, começou tudo maravilha, tá certo? Hoje crente leva peia lá e vai para a cadeia e é morto também. Então, são essas coisas, às vezes a coisa parece uma verdade, mas é mentira. Então, tudo isso é abominação a Deus, tá certo? Estou dando esse exemplo, contextualizando, mas estou dizendo para você que vale para todos nós, às vezes, ações individuais, fazer o que é ruim, fazer o que não é agradável a Deus, difamar alguém, isso é terrível. Amém? Mas o texto vai dizer que a abominação para o Senhor são toda essa forma de fraude, tá certo? E um genuíno crente, ele vai se livrar daquilo que é ruim, daquilo que é mentiroso, daquilo que vai contra a condição natural da vida, tá certo? Portanto, orientação para você e para mim, através desse texto. E o texto vai dizer assim, mas o peso justo. Ora, tudo que você faz com senso de justiça, olha, nós podemos errar, nós não podemos errar intencional, podemos errar. Eu estou dirigindo, eu posso avançar um sinal por uma barbeiragem minha, por uma desatenção, mas jamais fazer isso intencional. O problema é ser intencional. Portanto, a prática de uma justiça em qualquer situação, isso é agradável a Deus, tá certo? Eu me lembrei disso aqui, tem um ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão. Ora, eu avalio esse pensamento, que é um pensamento aí, um ditado diário, do dia a dia. Eu vou dizer para você que não é a ocasião que faz o ladrão, não. É o ladrão que está intrínseco em você, que aproveita a oportunidade para colocar em prática o mal que está em você, a maldade que está em você. A verdade é essa. Esse negócio que a ocasião faz o ladrão, não. É o ladrão que já está intrínseco na pessoa, usa a oportunidade para praticar aquilo que é dele, que é mal. Por exemplo, propina, suborno, né? Essas coisas assim. A gente vê aí os nossos deputados se vendendo, não bota uma coisa em votação que vai ser boa para o país, porque está se vendendo. Isso é injusto, né? Então o cara aproveita a oportunidade para colocar em prática o que ele é. Não é a ocasião que faz o ladrão, não. Já tive muitas oportunidades de levar vantagem em cima de pessoas e não levei porque é injusto. Amém? Então eu tenho isso muito claramente. Não é a ocasião que faz o ladrão. É o ladrão que está intrínseco na pessoa, que bota em prática a maldade que está dentro de si. Olha, um crente que entende a justiça de Deus jamais aceitará isso, jamais vai fazer injustiça. Eu já lhe disse, podemos até fazer por uma percalço da vida, por um momento ali de falhou naquela coisa, mas jamais pode ser intencional, porque isso é desagradável ao Senhor. Amém? E o texto termina dizendo, é o seu prazer, ou seja, fazer o que é justo, é prazer a Deus. Assim, fazer as coisas justas, honestas, agradam a Deus. Ora, mas todo mundo está roubando, mas você é todo mundo? Eu não sou todo mundo. Eu sou o André, crente em Jesus de Nazaré, tá certo? Não sou todo mundo, querido. Você não é todo mundo. A gente precisa dar um basta naquilo que é desonesto, que é errado, que é ruim, que é mentiroso, falsa religião, que prega Cristo pela metade. Todas essas coisas que engana, que mente. Essas coisas mentirosas que estão aí no mundo, isso não dá prazer a Deus, tá certo? Deus vai trazer um julgamento. Isso é uma verdade bíblica, tá certo? Eu estou aqui dando um conselho, porque esse conselho foi dado para Israel. Israel, dentro do possível, eu sei que eles buscam um senso de justiça, tá certo? Mas essas coisas agradam a Deus. Então, faça uma introspecção para você mesmo. Veja aí o que há em você que não agrada a Deus e busque fazer o que agrada ao Senhor. Isso dá prazer a Deus. É gracioso ao Senhor. Amém? Deixa eu ler aqui esse texto também junto, que é Atos capítulo 4, versículo 19.
Os apóstolos estavam sendo perseguidos, pregando Jesus Cristo ali naquele contexto, e foram interrogados pelo Sinédrio, tá certo? Que é a liderança religiosa do contexto desse texto aqui, Atos 4,19. Então Pedro fez assim em João, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Estava lá o Sinédrio, né, dá todo apoio, a religião dá todo apoio, tá certo? A religião tem dinheiro. Cristo disse que não tinha onde repousar a cabeça. Então os apóstolos assim, olha, avalie se é justo aí diante de vocês, nós ouvirmos a vocês ou a Deus. Irmãos, é justo ouvir a Deus, que você possa ouvir, e ouvir a Deus vai nos conduzir por caminhos retos, tá certo? O injusto vai lhe conduzir por caminho injusto. E eu vou terminar dizendo assim, que vale a pena agradar a Deus e não agradar a um sistema mundano corrupto, tá certo? Cheio de pecados, cheio de mentiras, cheio de deturpação da verdade, troca a verdade pela mentira. Então vale a pena ser justo, tá certo? A Bíblia diz que vai ter um final, e aí vai se ver a diferença entre o justo e o injusto. Eu digo a você que vale a pena ser justo hoje. E nós só somos justos em Jesus Cristo, tá certo? Busque a fé nele, você vai entender essas coisas e você vai ser uma pessoa justa diante de Deus. E certamente praticar o que é justo. Tem muitas pessoas que praticam justiça, mas se não crê em Cristo, diante de Deus continua sendo injusto, porque Deus é fiel e ele não pode negar o que ele fez morrendo numa cruz por você. Amém? São orientações aqui para nós, tá certo? Vou dizer novamente, não é a ocasião que faz o ladrão. É o ladrão que está dentro das pessoas, que usa a oportunidade, usa a ocasião para colocar em prática o seu intento mal. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe nossa nação, que o Senhor dê juízo aí às nossas autoridades e o Brasil seja realmente um país de fato abençoado por Deus. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.